E aí, como vocês estão? Vamos então para a transmissão. Muito obrigado por nos acompanharem. Já estamos prontos para conversar sobre o que está acontecendo. Nessa guerra interna dos Estados Unidos, Donald Trump agora enfrenta seus próprios aliados, aqueles que o levaram ao poder. Há um alerta vermelho por tempestade solar. Também, vários pontos do que está acontecendo no mundo. Obrigado por nos acompanhar. Vão deixando o like, vão compartilhando. Enquanto isso, vamos com as informações. Esta é uma das atualizações do dia, ao vivo, como sempre. Obrigado por estarem atentos, obrigado por estarem aqui. Um grande abraço para toda a comunidade. E então começamos com esta imagem que, mostra esses ataques que vêm sendo realizados por parte das FDI, das Forças de Defesa de Israel, segundo o que foi reportado, teriam sido lançados contra o grupo radical Hezbollah. Foram lançados foguetes a partir deste complexo, um complexo escolar na área de Tir Simni, ou seja, no sul do Líbano, onde esconderam um lançador dentro dele, de acordo com o que mostram as imagens feitas por drones. Com esses filtros infravermelhos, o Hezbollah havia demonstrado, segundo diz as FDI, que está usando infraestrutura civil constantemente. Isso também, pois está de acordo com o direito internacional. O local foi atacado pelas FDI para eliminar as ameaças que representavam para os israelenses. Isso é o que diz, ou a interpretação que se dá das FDI diante do direito internacional. Um tema que também chama a atenção. Definitivamente, vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo. Para começar, essa imagem que também chama a atenção, caças F-16 poloneses e Rafale franceses, por sinal. Um avião de reconhecimento russo IL-20, isso sobre o Mar Báltico. Depois que ele voou com seu transponder desligado, os aviões da OTAN decolaram para operações de identificação e escolta para retirá-lo da área, pois que não deveria estar perto, digamos, ou dentro do território da própria OTAN. Um tema que, continua escalando, que continua sendo então um problema. E então, vamos aos detalhes, como vocês têm estado, como têm passado. Que prazer poder cumprimentá-los. Vejam só. Há uma guerra interna acontecendo agora mesmo por parte de Donald Trump contra figuras como o próprio Tucker Carlson, Maggie Kelly, Candace Owens e Alex Jones. Esse personagem, esse comunicador conspiracionista que tem feito uma série de críticas ao Trump. Todos eles que eram próximos dele acabaram criticando o que discordam. Essa questão da guerra não gostamos. Mas o que é isso? Você não cumpriu com esse assunto, não sei o quê, não, ele está furioso, está muito bravo. Aliás, uma mensagem que ele deu curiosamente para quem segue o canal, vocês sabem ao que isso se refere? Olhem, vejam o que foi publicado há 3 horas, isso aí. Eu comentei exatamente isso em uma análise que fizemos há 12, 13 horas, ou seja, isso foi a live de ontem à noite. Vejam o que Donald Trump disse há 3 horas. Ele disse: o reset mundial mais poderoso. Presidente Donald Trump. Assim mesmo, o reset mais poderoso do mundo, né? Um reset mundial poderoso, algo assim, né? Impressionante, ou está vendo as lives do Pepe, né? Ou então, nossas análises têm essa precisão, né? Se vocês estiveram na transmissão da noite, justamente falávamos sobre isso, entre uma das teorias que temos sobre o que está acontecendo, sobre o tema do Estreito de Hormuz, sobre como essa situação, então, a quem realmente afeta. A quem está afetando todo esse problema do bloqueio relacionado ao tema do petróleo? Primeiramente, afeta a China e afeta a Ásia. Em segundo lugar, a Europa. Mas também nesse, vamos dizer, terremoto financeiro e energético. Aqui há uma figura e uma área que poderiam sair ganhando. Atenção, se não sair do controle, que seria a venda de petróleo, a venda de produtos energéticos. Nesse reinício, outros países poderiam se beneficiar. O próprio Irã também poderia ser um país vencedor se isso continuar assim. Hoje mesmo a França já veio dizer: Ei, como assim você está cobrando? Isso não pode. Não se pode cobrar milhões de dólares só por passar em águas internacionais.
Mas o que me chamou a atenção e realmente me surpreendeu foi ele falar tão, digamos, descaradamente sobre o tema do reset mundial. Tive que entrar, obviamente, na conta oficial dele, Real Donald Trump, no Truth Social, para ver se isso era verdade. Eu disse, como é possível? Foi a primeira coisa que ele me disse de manhã. Ele falou, você já viu que o Trump parece até que está assistindo ao Pepe ao vivo? Bom, eu não podia acreditar. Sinceramente, fiquei realmente surpreso que ele tenha feito esse comentário, porque é um tema que evidentemente gerou, ou está gerando, reações. Entre eles, Marjorie Taylor Greene, que era uma das maiores seguidoras do Trump até alguns meses atrás, quando tudo mudou. Segundo a conta oficial da Marjorie, aí está a conta oficial. Bom, então ela diz, no meio de tudo isso, o presidente ficou louco, assim, direto. O presidente ficou louco, diz a própria Taylor Greene. Ela diz o seguinte, enquanto trava uma guerra contra o Irã, ignorando as promessas de campanha, lutei junto com Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones para ajudar Trump a ser eleito, diz a própria Marjorie. Agora ela faz um discurso incoerente, divagando e atacando todos nós em uma única postagem. Nós nunca mudamos. Trump sim mudou. América em primeiro lugar, diz America First. Não é a mensagem que Taylor Greene passa. E bom, dentro das vozes, dentro do que acusa Donald Trump. É que ele publicou uma mensagem explosiva onde ataca Tucker, Carlson e todos os personagens que já mencionei, ao acusá-los de terem criticado, de tê-lo criticado e de buscarem protagonismo com posturas contrárias à sua linha política. Sim, esta é a publicação que Trump fez sobre isso. Trump chama diretamente essas pessoas de estúpidas. Ele chega a dizer que elas têm pouca capacidade intelectual, baixo coeficiente intelectual. E também não têm credibilidade pública. Sinceramente, essas pessoas têm pouca credibilidade. Igual a ele. Ele afirma ter sido expulso da mídia e dos meios tradicionais. E eu digo isso não com a intenção de criticá-lo, porque acho que as próprias ações dele falam por si só, as próprias ações. Quando ele disse, bom, não vou fazer isso, e no dia seguinte faz, e diz que não vai fazer aquilo, e no dia seguinte faz. E depois diz que vai enfrentar o regime do Irã, e depois não faz. Bom, é uma constante de contradições. Esse é o estilo, e sempre foi o estilo. Não sei de verdade o que surpreende esses personagens. Quer dizer, se vimos isso no primeiro mandato, se vimos durante sua carreira como apresentador, comunicador e também junto com... Bem, todas as suas fases como empresário, essas altas e baixas que ele teve foram uma constante. Um personagem que soube se posicionar e se manter. Na mídia, ele soube comunicar aquelas coisas que muita gente quer ouvir, o que também é importante e tem sido parte do seu estilo e da sua retórica. Ali mesmo, Donald Trump chama essas pessoas não só de estúpidas, mas também de grupos de terceira categoria. Ele reforça a narrativa de liderança, garantindo que venceu as eleições com uma vitória esmagadora e que o MAGA está do seu lado, segundo ele mesmo diz. Embora até outros meios de comunicação que têm estado confrontando esses comentários, como o de Tucker, Carlson, lembra as polêmicas de Megyn Kelly, defende a primeira-dama da França diante dos comentários de Candace Owens, elevando o tom do confronto, e também ataca duramente Alex Jones, lembrando sua falência e o caso de Sandy Hook, usando isso para desacreditá-lo moralmente. Denuncia que a mídia tradicional apoia comentaristas, vendo isso como aliança contra ele. Ele afirma que esses críticos tentam se aproveitar do movimento MAGA sem realmente representá-lo. Bom, então é uma guerra interna. É uma briga interna em que os grupos já não. Isso não é uma questão de direita. É uma questão que, além da extrema-direita, já são grupos ainda mais radicais, mas que estão em confronto. E isso é um tema muito, muito importante, porque no final vem as eleições e também está encerrado, está Donald Trump, está preso em uma situação da qual é difícil sair bem, no sentido de que não há saída possível. Se sair, toda a sua estratégia será duramente criticada porque houve perdas de vidas, milhares. Aliás,
Houve perdas econômicas de bilhões de dólares para absolutamente nada. Se sair e se ficar. Claramente teria que enviar tropas para o território, tendo ainda mais perdas. Então, na verdade, aqui a solução é qual é a menos pior. Todas as opções são ruins, mas qual é a menos ruim? Ou qual é a que gera menos dano? Essa é a única saída que existe. Ou escalar isso ao máximo nível e tentar ver se a jogada dá certo, porque pode ser que dê certo. Mas que claramente quer dizer, seria algo extraordinariamente raro. Todos os assessores militares dizem que não há saída para esse assunto. Outro assunto que também chama a atenção é que estão acontecendo coisas bastante estranhas dentro do Irã. Entre elas, foi anunciada outra perda para os iranianos, na qual esse indivíduo que estamos vendo, Kamal Karasi, é chanceler iraniano e assessor do ex-líder supremo Ali Khamenei. Ele também teria perdido a vida. Isso supostamente devido às consequências dos ferimentos sofridos no bombardeio atribuído aos Estados Unidos no dia 1º de abril. Não se sabe ao certo se foram os Estados Unidos ou Israel, mas devido a um bombardeio, esse homem de 81 anos ficou gravemente ferido e acabou de morrer. Ele teria desempenhado um papel importantíssimo na questão das relações exteriores. Ele foi ministro das Relações Exteriores entre 1997 e 2005, durante o governo do presidente reformista Mohammad Khatami. Nos últimos anos, ocupou o cargo de principal conselheiro estratégico de relações internacionais, próximo a Ali Khamenei nesse sentido. Outro assunto que também chama a atenção é o que está acontecendo em Islamabad. Tudo isso está ficando interessante porque eles vão se enfrentar. Vamos ao mapa. Porque é hora de destacar o Paquistão, pois talvez ele tenha mais relevância na região do que se pensa. Talvez aí estamos vendo o Paquistão, um país com armas nucleares, o único país muçulmano com armas nucleares. Por sinal, uma democracia, por sinal também com seus problemas, com suas corrupções e tudo o que você quiser. Mas democracia, no fim, não se relaciona bem com os Estados Unidos, mas se relaciona bem com a China. Inclusive com muitos países europeus. Então, o Paquistão está agora mesmo exercendo esse poder que lhe permite ter todo esse investimento que teve em armas por muitos anos, pelo conflito que tem com a Índia, pelos problemas que tem com a Índia, mas também com várias crises internas e políticas econômicas de todos os tipos. Com certeza está se vivendo uma situação incomum. As ruas estão vazias neste momento. O exército está mobilizado e o bloqueio é total em áreas-chave, porque basicamente fecharam o país e fecharam as cidades e disseram: aqui ninguém se move. Por quê? Porque há uma reunião importante. Os Estados Unidos estão entrando. J.D. Vance está lá, aliás, no fim das contas ele foi mesmo. Tinham dito que não por questões de segurança, porque havia risco para a vida dele. Mas já mandaram ele de qualquer jeito. J.D. Vance está no Paquistão também. As forças, ou melhor, os líderes iranianos responsáveis pelas relações exteriores já estão lá. Então está decidido que ninguém se mexa. Porque obviamente há risco de que isso possa escalar se algo acontecer. Então está a máxima segurança. Está tudo, digamos, bloqueado, vamos dizer assim, né? As ruas, insisto, estão vazias. Com certeza eles relatam um conflito que começou faz tempo. Foi em 29 de fevereiro, né? Pois bem, eles garantem que isso faz com que a crise energética também esteja afetando o Paquistão. E é aí que entra o Paquistão. Mas também porque o Paquistão tem muita relação com os chineses. Então, por meio da China, foi incentivado que o Paquistão fosse o responsável por negociar. Relatam que as delegações já estão a caminho dos Estados Unidos. Já estão lá, não é? Estão a caminho, mas já estão prestes a chegar. Se já chegaram, participarão figuras de alto nível como o vice-presidente e enviados especiais dos Estados Unidos e do Irã. Estará presente o ministro das Relações Exteriores e líderes-chave do aparato político e militar. Também estarão presentes países do Golfo como a Arábia Saudita e o Catar,
o que eleva o nível geopolítico dessas conversas. E o governo preparou múltiplos locais possíveis para as reuniões. Não é só um, vários estão preparados. Caso aconteça qualquer coisa, eles já têm todos prontos. Se houver alguma falha de segurança ou qualquer coisa do tipo, o Hotel Serena será o epicentro potencial do encontro, que foi completamente esvaziado e cercado por um perímetro de segurança de vários quilômetros. Ainda não há um calendário definido. Não há horários definidos, não há nada. Nada é informado. Eu imagino que também seja por questão de segurança. É o momento crucial do Paquistão e de mostrar do que é capaz. E a verdade é que até agora a organização parece impressionante, mas é preciso lembrar que dentro do Paquistão também existem grupos tremendos, grupos radicais, então eles terão que ser extremamente cuidadosos nesse aspecto e veremos como isso vai acabar. Espero que tudo dê certo e falaremos disso depois. Agora, mudando de assunto. Enquanto isso, em outros assuntos, o próprio Israel está fazendo um alerta à OMS. De acordo com o que foi relatado, segundo o próprio relatório do governo israelense, eles poderiam agir contra ambulâncias se estas estiverem em áreas relacionadas às evacuações no Líbano. Ou seja, se de repente. Bom, Israel emite uma ordem de evacuação e há ambulâncias lá. Eles poderiam estar atendendo uma emergência, alguns feridos de qualquer forma vão atirar neles. Isso é evidente. Vamos lá, eu entendo que de repente um grupo radical, porque já se soube, já se viu, até pode chegar a usar uma ambulância para escapar, etc. Lamentável a situação, mas não se pode atacar por isso. Todas as ambulâncias assim, sem mais nem menos. Isso continua quebrando as regras básicas de um conflito. Se você via uma cruz vermelha, uma cruz então não se atirava, simples assim. Segundo relatos dessa escala do conflito no Oriente Médio, há uma virada crítica após a evidência. Que tem havido relatos de que também há ataques contra ambulâncias. O alerta à organização da OMS sobre as decisões de Israel que podem violar as normas internacionais. Autoridades israelenses informaram que podem atacar ambulâncias em algumas áreas. Do Líbano, onde foram ordenadas evacuações, não pela autoridade libanesa, mas sim pelos israelenses. Isso evidentemente chama a atenção, e vejam só. Os ataques estão ocorrendo nessas áreas. O alerta foi denunciado pelo representante da OMS em Beirute, que lembrou que o pessoal de saúde está protegido pelo direito internacional humanitário. A situação é especialmente grave em Beirute, uma cidade densamente povoada que já sofre grandes deslocamentos por bombardeios. Em quase 5 semanas de ataques, já perderam a vida 50 profissionais de saúde. Pelo menos 150 também ficaram feridos. Muitos estavam exercendo funções médicas no momento das explosões, quando perderam a vida ou ficaram feridos. Então é um assunto, insisto, que não deveria chegar a uma situação grave. Outro assunto que também chama a atenção é o que está acontecendo com essas eleições da Hungria. Eleições que são importantes. Viktor Orbán, um personagem muito ligado a Vladimir Putin, ao Kremlin, pode perder desta vez. De acordo com o que relatam, segundo as próprias pesquisas, segundo o que se pôde observar nos últimos dias, nas últimas semanas, a oposição tem crescido de forma impressionante dentro da Hungria. Com certeza relatam. A tensão está no máximo. O primeiro-ministro, Viktor Orbán, fez uma acusação grave, afirmando que seus rivais estão conspirando com inteligência estrangeira para desestabilizar as eleições. É isso que diz o presidente da Hungria. Segundo o que relatam no contexto dessa situação, Orbán não lidera as pesquisas, o que seria um ponto crucial para sua carreira política. Seu principal rival é Péter Magyar, candidato conservador pró-europeu do partido TISNA ou TISA, que pode pôr fim a mais de uma década de domínio de Orbán e seu partido. E é que há acusações constantes feitas ao próprio Orbán e ao seu partido de terem enormes ligações com a Rússia. Orbán já tenta negar, dizendo que será fraude, que não sabe o quê, ou seja, já está claro para ele.
querendo tirar o mérito das eleições para fazer seus próprios movimentos, o que preocupa diante do atual cenário. Ao mesmo tempo, bem, o próprio Vladimir Zelensky lança a seguinte mensagem: A número 1 é a guerra. Por isso não queria que os ajudássemos a lucrar. Se o dinheiro for bloqueado pela Hungria e eles alegarem que é por causa do oleoduto Druzhba, certo? Obrigado. Mas acho que não é por isso, e amanhã ou depois surgirá outro motivo. Mas, no entanto, é importante deixar registrado que disseram que o dinheiro está bloqueado por causa do oleoduto, o oleoduto de petróleo. Então a UE diz: vejam, esse é o diálogo neste momento. Vocês consertam, eles vão desbloquear. Nós consertamos, eles devem desbloquear. Acho que essas condições são fundamentalmente erradas. Bem, o que ele está dizendo é o que Viktor Orbán fez. Ele é visto como um aliado de Vladimir Putin. Por quê? Porque Viktor Orbán está bloqueando a ajuda que vai da Europa para a Ucrânia. Ele as bloqueia. Eles têm o direito de bloquear, então eles bloqueiam. E isso também não é só a própria Hungria, mas também a própria Eslováquia, que vão lá e bloqueiam também. Os envios de dinheiro. Hungria pergunta: por quê? Porque há um oleoduto que chega à Hungria e passa pela Ucrânia. A Ucrânia está aqui ao norte. Então o oleoduto vem da Rússia, passa pela Ucrânia e chega à Hungria. Quando o contrato acabou, a Hungria disse: sabe de uma coisa? Não vou renovar porque o petróleo da Rússia não vai mais passar por aqui. O dinheiro do petróleo que vendem para a Hungria é usado para a guerra. Então o contrato acabou, eles cumpriram 100%. Mas o contrato não foi renovado. E a Hungria ficou muito irritada. Agora eles bloqueiam toda a questão das ajudas. Dizem que é por causa do duto. Mas, bem, sabemos que isso é algo a mais. Agora, outro assunto que também chama a atenção dentro dessas disputas é o que está acontecendo com o cancelamento de voos de férias em várias partes do mundo. Para dar um exemplo, o que está acontecendo no Reino Unido tem sido extremamente preocupante. Porque essa alta dos preços por causa do petróleo está fazendo com que haja cancelamentos de voos constantemente. A Europa enfrenta uma crise aérea inédita devido à falta de combustível para aviões nas próximas semanas, nas quais não é só a questão dos preços, mas também haverá pouco combustível. O problema surge após o conflito que está acontecendo agora pelo Estreito de Hormuz, na qual o Irã bloqueou de fato o estreito. Essa situação faz com que não haja combustível suficiente para a aviação. As autoridades aeroportuárias alertam que, em apenas 3 semanas, pode haver escassez no Reino Unido. Ou seja, nas próximas 3 semanas eles teriam que começar a limitar os voos. E isso também é muito grave. Os preços já aumentaram, mas agora nem mesmo com dinheiro. Basicamente não teria gasolina. Teriam que deixar a gasolina só para viagens oficiais ou para viagens de emergência médica. Um assunto que também gera muitos problemas para os europeus. A Europa depende praticamente de 60% do petróleo que vem do Golfo. Esse petróleo refinado que chega do Golfo é a maior parte do que eles recebem. A Ásia depende entre 80% e 90%, e a Europa depende de 60%. É como ficar sem a maior parte do seu combustível. Isso, evidentemente, é uma questão além do gás, que também é outra coisa importante. Então, atenção, esse assunto vai acontecer. Bem, já há uma escassez de petróleo. Se você tinha uma viagem para a Europa, se tinham, então dentro de 1 mês, 2 meses, é preciso ficar muito atento para ver como vão as informações, porque talvez tenham que cancelar isso. É um assunto, então, também importante. Vamos, então, para outros temas interessantes de acordo com o que tem relatado. Isso que está surgindo vem desta imagem. Deixe-me ver se consigo ver por aqui. É uma caminhonete. É uma das imagens que têm sido divulgadas daqueles protestos que aconteceram no Irã.
Vocês se lembram? Eles mandavam os Basij e atiravam na população. E lá vão eles, ou seja, essas caminhonetes vão avançando. São 3 caminhonetes armadas e vão atirando em direção à população. Bem, isso é algo que já foi visto muitas vezes. Há muitas imagens mostrando como literalmente eles atacam, eles atiram. É uma questão que, chama a atenção e que continua gerando, evidentemente, críticas. Outro assunto que também chama a atenção é que o porta-voz do Comitê de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, esse indivíduo que estamos vendo aí, deu a seguinte mensagem. Ele se chama Abraham Razei. Diz ele, seria preferível que nossos diplomatas não viajassem ao Paquistão. Mas se o fizerem, deveriam levar consigo um míssil Khaibar-Shakan para que o inimigo compreenda que, se não se submeter aos diplomatas iranianos, será forçado a se submeter aos mísseis iranianos. Ou seja, o que ele diz é que os Estados Unidos, os diplomatas americanos, têm que se submeter ao que determinam os diplomatas do Irã. Essa é a mensagem que o Irã transmite. Obviamente, eles não vão para a negociação. Eles vão exigir o que eles querem. Segundo ele. Evidentemente isso, é isso. Queima o tom em que este assunto está avançando e, é isso. Vamos para outros assuntos. Com certeza eles vão relatar. Ultimamente, muitas pessoas têm sido demitidas, e entre elas sabia-se que Tulsi Gabbard, a diretora de inteligência, também seria demitida. Demitiram Pambonde, demitiram Kristi Noem, demitiram vários dos militares mais importantes do Pentágono. Fizeram uma verdadeira purga. Não. Na própria Casa Branca e no próprio Pentágono. Mas uma das pessoas que eles possivelmente iriam demitir também está Kash Patel do FBI e também está a própria Tulsi Gabbard que eu mencionei. De acordo com o que foi reportado, houve um movimento por parte de Roger Stone, um comunicador próximo a Donald Trump, que teria influenciado para que ela não fosse demitida. Vamos aos detalhes do que se sabe sobre esse movimento. Fontes próximas revelam que Donald Trump esteve muito perto de destituir a chefe de inteligência. Ele ia tirá-la do cargo. O estopim foi sua postura durante um depoimento recente no Congresso sobre ameaças globais, especialmente sobre o Irã, porque ela reconhece como diretora de inteligência. Reconheceu que o regime do Irã não está perto de colapsar, que a estrutura, segundo ela, foi enfraquecida, mas continua intacta, segundo ela. Foi o que disse a própria Gabbard. E isso não agradou a Trump. Gabbard não apoiou de forma contundente a postura agressiva contra o Irã. Isso também gerou um desconforto para Trump. Segundo vários assessores, o presidente interpretou isso como uma falta de alinhamento à sua estratégia, e isso lhe causou uma decepção. Ele estava muito irritado, mas aí entrou Roger Stone, Roger Stone. Foi ele quem implantou a ideia em Trump de que ele poderia ser presidente. Ele é o culpado final, de Trump ter chegado à presidência. Ele foi quem o incentivou, quem acreditou, e foi quem viu, desde os anos 80, que Trump poderia chegar a ser presidente. Esse Roger Stone é uma figura altamente controversa, polarizadora, muito ao estilo de Trump. Tem um documentário muito bom, eu recomendo. Está na Netflix. É algo como Conhecendo Roger Stone ou algo assim. Procurem por Roger Stone. E vocês vão ver. É muito interessante porque você entende como surgiu o fenômeno Trump. E de acordo com o que foi relatado, Roger Stone apareceu como um dos aliados mais antigos e influentes de Trump. Stone interveio diretamente e, segundo as fontes, deu uma bronca no presidente para que ele reconsiderasse a decisão. Seu principal argumento diz que demitir Gabbard nesse contexto enviaria um sinal de fraqueza e de divisão interna. Também poderia causar turbulências políticas em um momento delicado da política externa. A relação entre Trump e Gabbard ficou agora claramente tensionada, o que pode afetar decisões estratégicas futuras. Mostra o peso de figuras históricas como Stone, como se ele já não estivesse presente. Stone quase não aparece, mas ainda exerce influência sobre Donald Trump.
A permanência de Gabbard pode ser temporária se as diferenças continuarem aumentando nas próximas semanas, porque Trump não esquece essas coisas, e mais cedo ou mais tarde ele vai seguir essa tendência. Enquanto isso, é interessante que Roger Stone apareça nesses tempos, já que de repente todo mundo simplesmente já tinha se esquecido dele nesse sentido. Vamos para outros assuntos importantes. Em outros temas também tem essa imagem que mostra o movimento dos navios para passar pelo Estreito de Hormuz. De acordo com o que relatam, desde que supostamente o Estreito de Hormuz teria sido aberto, apenas 10 navios passaram, ou seja, está praticamente fechado, não estão passando. Segundo Donald Trump, ele anunciou um cessar-fogo. Ia ser de 2 semanas, mas o estreito tinha que ser aberto para eles, coisa que na verdade não foi feita. E os poucos navios que passaram tiveram que pagar. Os navios continuam lá presos em um enorme congestionamento, parados, esperando para poder passar. Olhem, vamos para outros assuntos em um momento. Voltamos com outra atualização ao vivo. Obrigado por comentar, pelos superchats, pelas assinaturas, por simplesmente estar aqui com a gente todos os dias. Estamos atualizando várias vezes ao dia. Ao vivo. Se você está nos assistindo depois, também deixe seu like. E bom, te mando um grande abraço, fique bem, nos vemos mais tarde, até logo.